Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde mal penetrava pelas grandes janelas do tribunal, projetando longas sombras no piso de parquete polido. Todos os assentos estavam ocupados, todos os olhares tensos. A tensão era palpável, como se toda a sala estivesse prendendo a respiração. O juiz, um homem de feições severas e reputação de inflexibilidade, estava prestes a proferir seu veredicto. Entre as testemunhas, um rapaz negro com apenas 15 anos, parecia estranhamente calmo. Seus olhos profundos e atentos acompanhavam cada movimento do juiz. Corriam rumores no tribunal. Esse rapaz estava ligado ao caso de uma forma que ninguém ousava revelar. Seu silêncio tinha tanto peso quanto as próprias acusações. No momento em que o juiz ergueu o martelo para encerrar a audiência, o menino se levantou de repente. Um murmúrio percorreu a sala, seguido por um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele deu um passo à frente, com as costas eretas, e encarou o juiz sem pestanejar. Então, num suspiro claro, porém firme, pronunciou duas palavras. Duas palavras suficientes para empalidecer o homem mais temido do tribunal. Seu rosto se fechou, sua mão tremeu sobre o martelo e um arrepio percorreu a assembleia. Ninguém poderia ter previsto o efeito daquelas duas palavras. Elas carregavam um segredo, uma verdade que o tribunal não estava preparado para ouvir e que destruiria a vida de todos os presentes naquela sala. O menino negro deu um passo à frente, seus passos ecoando no chão do tribunal. Todos os olhares estavam voltados para ele, alguns com curiosidade, outros com ceticismo. O juiz, por sua vez, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Meu pai", disse o menino simplesmente. O silêncio se instalou instantaneamente. Cada palavra parecia pesar uma tonelada. O juiz empalideceu, o maxilar se contraiu. Aquelas duas palavras, tão inocentes à primeira vista, revelavam uma verdade que ninguém na sala poderia ter imaginado. O menino era o filho secreto de uma figura poderosa, e essa ligação familiar mudava tudo no caso em questão. Os advogados entreolharam-se sem palavras enquanto murmúrios enchiam o tribunal. O juiz, geralmente tão sereno, recostou-se ligeiramente na cadeira. O veredicto que estava prestes a proferir já não podia ser imparcial, pois agora a lei se deparava com um segredo pessoal que o afetava diretamente. O rapaz, por sua vez, manteve a calma, com o olhar fixo no juiz. Sabia que aquelas duas palavras bastariam para mudar tudo. E de fato, alguns segundos depois, toda a sala do tribunal compreendeu que o resto da audiência nunca mais seria o mesmo. O juiz tentou recuperar a compostura, mas seu rosto denunciava uma emoção que ele não conseguia conter. Surpresa, medo e raiva reprimida se misturavam. Ele encarou o menino, como se tentasse entender como aquela criança havia descoberto um segredo tão profundamente enterrado. O que você quer dizer com isso?" gaguejou o juiz, sua voz trêmula ecoando no pesado silêncio da sala. O menino, impassível, respondeu calmamente. "Você sabe muito bem do que estou falando." Ao ouvir essas palavras, um murmúrio percorreu o tribunal. Advogados e testemunhas trocaram olhares preocupados. Alguns perceberam que o julgamento acabará de tomar um rumo dramático. As acusações e as provas apresentadas até então estavam perdendo força diante dessa revelação inesperada. O juiz bateu o martelo, tentando restabelecer a ordem, mas suas mãos tremiam. Ele sabia que não conseguiria mais proferir o veredicto como planejado. Aquele rapaz acabará de revelar uma verdade que não só mudaria o rumo do julgamento, como também ameaçaria a reputação e a carreira do juiz. O tribunal prendeu a respiração, aguardando que o rapaz falasse novamente. Mas ele, imóvel, deixou o silêncio pairar no ar. Um silêncio carregado de consequências, onde cada segundo parecia suspenso entre o passado e o futuro incerto de todos os presentes. O silêncio no tribunal era quase insuportável. Todos os olhares estavam fixos no rapaz negro, aguardando que ele proferisse a frase que mudaria o rumo do julgamento. Ele respirou fundo e sua voz clara ressoou novamente. "Eu sou seu filho." Uma onda de choque percorreu o tribunal. O juiz paralisou, os olhos arregalados de descrença e medo. Murmúrios transformaram-se em exclamações contidas. Os advogados levantaram-se, alguns em protesto, outros para retomar o controle do processo, mas nada conseguiu deter a onda de choque que acabará de atingir o tribunal. O menino prosseguiu com voz calma, porém confiante. "Tudo o que você julgou aqui, você não pode mais fazer isso de forma imparcial, porque este julgamento diz respeito diretamente a você." O juiz empalideceu ainda mais. Sua carreira, sua reputação e até mesmo sua liberdade de repente pareceram ameaçadas.
Os documentos, as provas, as acusações, tudo perdeu o sentido diante dessa revelação familiar inesperada. Toda a Assembleia então compreendeu que o tribunal não era mais um lugar de simples justiça, mas o cenário de um segredo guardado por muito tempo, revelado no momento mais crítico. O rapaz, com apenas 15 anos, acabará de mudar toda a situação com uma única palavra: filho. O juiz recuou tremendo, incapaz de continuar. O juiz-presidente, alertado por essa revelação, anunciou o adiamento imediato da sessão. O rapaz, por sua vez, permaneceu sentado calmamente, satisfeito por a verdade finalmente ter vindo à tona. O tribunal acabará de entrar numa nova era, e ninguém jamais veria aquela sala da mesma forma novamente. O tribunal estava em polvorosa. Os murmúrios deram lugar a exclamações e perguntas em voz alta. Os advogados se aglomeravam em volta do juiz, alguns para interrogá-lo, outros para tentar entender como um segredo de família poderia ter vindo à tona em um momento tão crítico. O juiz, com o rosto pálido, tentava manter uma aparência de controle. Como você sabia disso? Perguntou ele, com a voz trêmula. O menino, imóvel em sua cadeira, simplesmente respondeu: você escondeu isso por muito tempo. Eu precisava saber a verdade. A tensão aumentou ainda mais quando o juiz-presidente interveio. Devemos suspender esta audiência imediatamente. O viés é óbvio e o julgamento não pode prosseguir nessas condições. Algumas testemunhas trocaram olhares confusos, outras horrorizadas, perceberam que seu destino acabará de mudar para sempre. O segredo do juiz, cuidadosamente guardado até então, desestabilizara toda a Assembleia. Do lado de fora do tribunal, policiais e jornalistas, alertados pelos rumores, se aglomeravam nas portas, pressentindo que algo grave havia acontecido. Mas lá dentro, apenas a presença calma e determinada do menino negro ainda dominava a cena. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. As verdadeiras revelações e suas consequências ainda estavam por vir. O tribunal, outrora um símbolo de ordem e lei, havia se transformado em um palco de segredos, tensões e verdades há muito ocultas. O juiz, por sua vez, permaneceu paralisado, incapaz de proferir uma palavra. O peso de suas decisões passadas e o choque daquela paternidade inesperada o haviam deixado atordoado. Todos compreendiam que nada seria como antes naquele tribunal. O tribunal estava agora deserto, os murmúrios e a comoção rapidamente se espalhando para fora. Os jornalistas, alertados pela estranha interrupção, já haviam começado a divulgar a notícia. Um menino revela no tribunal que é o filho secreto do juiz. O juiz, sozinho em seu gabinete, relia os autos que acabará de assinar, com o rosto tenso de preocupação. Cada documento, cada decisão que tomara, de repente, parecia carregado de uma pesada responsabilidade moral. Sua carreira, sua reputação e até mesmo sua vida pessoal estavam agora expostas ao escrutínio do público e de seus pares. Enquanto isso, o menino negro voltou para casa, cheio de orgulho e determinação. Ele sabia que essa revelação abalaria não apenas o tribunal, mas também a dinâmica familiar há muito oculta. Sua mãe, sentada na sala de estar, o observava com admiração. Você foi corajoso, meu filho. Mas isso é apenas o começo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Advogados, colegas do juiz e até mesmo alguns políticos começaram a especular sobre as implicações dessa revelação. Alguns a viram como uma oportunidade para a justiça, outros como um escândalo que poderia destruir uma reputação construída ao longo de décadas. O juiz, por sua vez, percebeu que nunca mais conseguiria olhar para o tribunal da mesma maneira. O rapaz não só mudará o rumo do julgamento, como também trouxera à tona verdades pessoais que ninguém imaginaria descobrir naquele lugar sagrado da justiça. O tribunal, outrora símbolo de ordem e certeza, tornou-se palco de uma nova história, onde segredos, poder e verdade colidiram irreversivelmente. E para todos os presentes na audiência, ficou claro que uma única palavra, dita no momento certo, poderia mudar tudo. Nos dias que se seguiram, o gabinete do juiz transformou-se num campo de batalha invisível. E-mails, telefonemas e cartas anônimas inundaram a sala, vindos de todos os lados. Alguns exigiam explicações, outros faziam ameaças explícitas. A mídia, por sua vez, transformou o caso numa verdadeira saga nacional. O juiz e seu filho oculto estava na boca de todos. O juiz, outrora seguro de si e inabalável, vagava sem rumo em seu escritório, sem conseguir encontrar uma saída. Sabia que cada decisão que tomasse dali em diante seria minuciosamente examinada, julgada não apenas por sua legalidade, mas também por sua integridade moral. Colegas que antes o respeitavam agora o encaravam com suspeita, e até mesmo seus amigos mais próximos evitavam assuntos delicados.
Enquanto isso, o menino negro não estava apenas observando. Ele entendia que a verdade poderia ser uma ferramenta poderosa. Ele pediu para encontrar seu pai na tranquilidade de uma sala longe do tribunal. Você deve assumir a responsabilidade pelo que escondeu durante anos, disse ele com firmeza. Justiça não é apenas o que está dito aqui. Começa com a verdade. O juiz, com os olhos marejados de lágrimas, finalmente compreendeu a magnitude de seus erros passados. Aquele rapaz, mal um adolescente, não só havia destruído sua vida privada, como também sua imagem pública. Agora ele se via diante de uma escolha: continuar se escondendo atrás de sua autoridade ou assumir suas responsabilidades, tanto para com o filho quanto perante a lei. O tribunal parecia distante, quase irreal, mas cada decisão futura seria marcada por essa revelação. O menino, ao falar naquele exato momento, desencadeou uma série de eventos que transformariam não apenas o tribunal, mas também a vida de todos os envolvidos. Pela primeira vez em anos, o juiz compreendeu que a verdadeira justiça não poderia ser feita sem coragem, sem honestidade e sem confrontar verdades que, por vezes, preferiríamos ignorar. A notícia da revelação espalhou-se muito além do tribunal. Jornais, canais de televisão e redes sociais foram inundados de análises, comentários e especulações. Em todos os lugares, o nome do juiz estava ligado a um escândalo familiar inesperado, e alguns pediam sua renúncia imediata. Em seu gabinete, o juiz estava cercado por seus colegas e advogados, alguns buscando protegê-lo, outros explorando sua vulnerabilidade. Mas o menino, calmo e determinado, permaneceu ao seu lado. Ele compreendia que aquela crise poderia servir de lição para seu pai e para todos aqueles que acreditavam que o poder por si só era suficiente para controlar tudo. Pai, o Senhor não pode mais ignorar a verdade, disse ele. Cada ação que o Senhor tomar agora definirá quem o Senhor realmente é. Não apenas como juiz, mas como homem. O juiz, com os ombros curvados e o rosto marcado pelo estresse, assentiu. Sabia que não podia mais se esconder atrás da autoridade do seu cargo. Tinha que encarar as consequências legais e morais das suas decisões passadas e, acima de tudo, aprender a aceitar a presença do filho na sua vida. Do lado de fora, jornalistas aguardavam ansiosamente a aparição do juiz, enquanto manifestantes exigiam justiça e transparência. Cada passo que ele dava era minuciosamente observado, cada palavra que proferia era analisada. Mas o menino caminhava ao seu lado, uma presença silenciosa, porém poderosa, lembrando a todos que a verdade não podia ser ignorada nem apagada. Em meio a essa tempestade midiática e jurídica, o tribunal e o juiz mudaram para sempre. O menino negro, ao ousar proferir aquelas duas simples palavras, desencadeou uma reviravolta que redefiniria a justiça, a família e a autoridade. E nesse caos, uma nova relação, frágil mas promissora, começou a se formar entre o juiz e seu filho. A relativa calma que se seguiu à tempestade midiática permitiu ao juiz refletir. No silêncio de seu gabinete, ele observou o menino negro que se sentara à sua frente, com as mãos apoiadas nos joelhos. O olhar repleto de uma maturidade surpreendente para sua idade. Eu nunca quis te magoar, murmurou o juiz com a voz trêmula. Pensei que estava protegendo minha reputação, mas acabei te privando de mim e da verdade. O menino olhou para ele por um instante e então respondeu com firmeza. A verdade é mais importante do que qualquer reputação. Você ainda tem uma chance de fazer a coisa certa. Encorajado por essas palavras, o juiz começou a tomar medidas concretas. Ele anulou algumas decisões contestadas, pediu ao tribunal que reexaminasse casos sensíveis e comprometeu-se a explicar publicamente a situação. Sua carreira, embora manchada, estava lentamente começando a recuperar um certo grau de credibilidade graças à sua recém-descoberta honestidade. Ao mesmo tempo, o juiz e seu filho começaram a construir uma relação frágil, mas sincera. Passavam tempo juntos, conversando não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. Cada conversa era uma tentativa de curar as feridas causadas por anos de segredos e mentiras. Do lado de fora, a imprensa acompanhava de perto os acontecimentos. Mas o menino, em vez de se deixar abalar pela atenção pública, concentrou-se no que realmente importava. Reconstruir seu relacionamento com o pai e garantir que a justiça fosse feita. Pela primeira vez em muito tempo, o juiz compreendeu que o verdadeiro poder não residia na autoridade ou no medo, mas na integridade, na honestidade e na capacidade de corrigir os próprios erros. E nesse processo descobriu que seu filho não era apenas uma testemunha do passado, mas uma força que poderia ajudá-lo a se tornar um homem melhor e um juiz mais justo. A sala do tribunal parecia ao mesmo tempo familiar e diferente. Os bancos gastos, o martelo do juiz, o silêncio respeitoso,
Tudo estava lá, mas a atmosfera havia mudado. Todos os presentes sabiam que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O juiz entrou acompanhado do filho. Todos os olhares se voltaram imediatamente para eles. Alguns murmuraram, outros trocaram olhares preocupados. O menino negro caminhava com confiança, ciente de que sua presença alterava a dinâmica da sala. Ao sentar-se ao lado do pai, o juiz sentiu uma nova força percorrer seu corpo. Ele não estava mais sozinho, e aquela presença o lembrou de que a verdade deveria agora guiar cada uma de suas decisões. Vamos retomar a audiência, anunciou ele com voz firme porém ponderada. Os advogados endireitaram a postura, e até mesmo as testemunhas sentiram a tensão palpável. Mas todos sabiam que a atenção não estava mais voltada apenas para as provas ou os argumentos, estava também voltada para a verdade que viera à tona. O menino, silencioso mas atento, observava cada movimento. A cada afirmação, a cada objeção, ele compreendia melhor o significado das duas palavras que proferira naquele dia. Ele não apenas abalara o tribunal, como também dera ao pai a oportunidade de se tornar um homem melhor. Quando a primeira testemunha falou, houve uma ligeira hesitação na sala. Todos sabiam que aquela audiência não seria comum. O tribunal, antes um lugar de rotina e protocolos rígidos, havia se tornado o palco de uma nova era. Uma era onde a verdade pessoal e a justiça convergiam. E onde cada palavra, cada gesto podia ter um peso imenso. O juiz lançou um olhar para o filho. Um gesto simples, um suspiro silencioso, e ambos souberam que, apesar dos desafios que se avizinhavam, enfrentariam juntos essa provação. O filho não era mais apenas um espectador, agora era parte integrante dessa busca por justiça e honestidade. O tribunal estava lotado. Os murmúrios cessaram, substituídos por uma tensa expectativa. Todos os presentes sabiam que o momento decisivo se aproximava. O juiz, agora mais calmo, mas profundamente consciente de suas responsabilidades, olhou para o filho. Obrigado por ficar ao meu lado, murmurou ele. O menino sorriu levemente, com uma mistura de orgulho e compaixão nos olhos. Temos que enfrentar isso juntos. Quando a última testemunha terminou de depor, o juiz se levantou. Sua voz, firme e clara, ecoou por todo o tribunal. Tendo considerado todos os elementos e reconhecido a verdade que meu filho revelou, declaro que um silêncio absoluto se instalou. Todos os olhares estavam fixos nele. A justiça deve prevalecer acima de tudo, e todos aqui devem ser julgados não apenas de acordo com a lei, mas também de acordo com a integridade e a verdade. As decisões foram anunciadas, restabelecendo um equilíbrio que muitos acreditavam ter sido perdido. Os réus foram julgados de forma justa, erros anteriores foram corrigidos e o tribunal recuperou sua legitimidade. Mas mais importante ainda, algo mais profundo foi restaurado: a relação entre o juiz e seu filho. Após a audiência no corredor agora vazio, o menino pegou a mão do pai. Você se tornou um homem melhor hoje, disse ele suavemente. O juiz assentiu com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. E você me ensinou que nenhuma lei jamais poderá ensinar, que a verdade e a coragem podem mudar vidas. O pôr do sol banhava a sala com uma luz suave, quase simbólica. O tribunal, outrora um mero lugar de procedimentos e regras, fora palco de uma profunda transformação. Um homem confrontado com seus segredos. Um menino revelando a verdade e a justiça finalmente restaurada à sua forma mais humana. O juiz e seu filho deixaram o tribunal lado a lado. Lá fora, olhares curiosos e câmeras os aguardavam, mas ambos sabiam que haviam conquistado muito mais do que reconhecimento público. Haviam alcançado a verdade e a reconciliação. E pela primeira vez em anos, eles seguiram em frente juntos, livres de seus segredos e prontos para encarar o futuro.